identidade é simplesmente entender que pessoas diferentes fazem coisas diferentes. A gente acabou de falar que vai deixar no ar uma receita de brownie. A princípio, uma receita que você vai seguir o passo a passo, mas no decorrer do tempo, cada um vai trazer a sua marca. A Pri, que de repente já tem uma pegada mais para uma cozinha inclusiva, vai pensar num sabor diferente, mexer na receita. Outra pessoa vai querer incrementar com algum outro tipo de recheio. E o curso natural das coisas é que cada um deixa a sua marca. Por exemplo, se eu estou diante de 2 pratos similares, né? Eu comprei 2 lanches. E eu estou na frente de um e eu tenho, de cara, eu sei que aquele é o lanche do McDonald's, né? Pelo sabor, pela embalagem, pelo cheiro. E aí eu estou diante de um outro lanche e eu sei que aquele lanche é o lanche do Madeiro. Isso desde criancinha, né? E a gente criancinha já fala McDonald's. Já tem todos os aspectos que marcam essa identidade, né? Quando a gente fala aqui de começar bem, né? Não só pensar no aspecto da preparação, é começar bem também pensando na nossa imagem, né? As marcas querem ser lembradas positivamente. E eu sei que vocês querem também, né? Como a gente vai fazer isso? Trabalhando o que a gente quer transmitir para o mundo. Queria falar sobre um aspecto importante sobre desenvolvimento de marca, que não está, assim, nenhuma literatura importante do marketing, mas sim em algo que eu vejo no dia a dia quando você está desenvolvendo uma marca para alguém, que é a reputação consigo mesmo. Então, você está começando ali pequenininho, você se acha que você não é nada, você não é ninguém. Nem você visualiza o seu sonho, né? Não vê ele materializado. Para o empreendedor, isso tem, assim, um impacto muito grande na confiança. Eu vou dar um exemplo de um desses programas de televisão que fazem aquelas transformações radicais de visual. Vocês já viram? Normalmente, uma pessoa que os seus familiares veem, uma pessoa que não é muito adequada, que precisa de um empurrãozinho para melhorar algum aspecto da sua imagem, e aí empurra ela para algum desses programas de TV, e a proposta é que ela chegue lá e ela vai passar assim, por uma semana assim, de imersão com pessoas entendidas do assunto, né? Então, vai ter lá o apresentador que vai conhecer a rotina dela, que vai saber onde ela trabalha, se ela vai trabalhar de ônibus, se ela tem um cargo alto, exatamente o que ela faz, e vai começar a trabalhar algo que nem ela conseguiu fazer. E depois ela passa para o maquiador, e depois tem a pessoa que vai fazer uma visão do rosto dela e vai pensar num corte que melhor cabe a ela. E o mais legal desses programas, que eu acho, é aquele momento que a pessoa ela é vendada e ela é colocada de frente para o espelho, e tem aquele momento que a venda cai e a pessoa tem aquela surpresa gostosa. Uau! E ela, tipo, pira e fala, nossa, é isso mesmo que eu nunca consegui transmitir, né? Chegou num resultado tão legal da minha imagem, né? E para a empresa, para o empreendedor, é a mesma coisa. Quando ele começa a ver que chegou num nome interessante, que chegou numa composição gráfica, que agora ele pode chegar nos lugares com uma embalagem diferente, pode se colocar nas redes sociais e ter uma identidade de marca para ele mesmo, a reputação com ele mesmo, para a autoestima, para a confiança, a importância de se dedicar a isso desde o começo. Pensar nisso é começar bem, né? Pode parecer difícil, pode parecer algo que você não vou dar prioridade para isso agora, mas vale a pena. Depois que você trabalhou uma imagem, tem uma imagem que te representa, essa imagem passa a ser uma voz que fala. Vocês já ouviram vozes quando vocês vão em supermercados fazer compras? É o narrador, né? Olha, a promoção. Falando das promoções. Por exemplo, já se a gente fosse num mercado totalmente neutro, silêncio,
embalagens neutras. Tudo igual. Assim. Tudo igual, tudo branco. O que é líquido está em garrafas brancas. O que é farinha, açúcar está em pacotes, em sacos. Outras coisas sólidas estão em caixas em branco. Nenhum tipo de informação. Silêncio, neutralidade. Mas não é o que ocorre, né? As empresas descobriram que as embalagens, além de desenvolver esse papel essencial delas, que é conter o alimento, que é conservar, que é ajudar no transporte, elas também são ótimas ferramentas. São vozes que falam. Uma cor te chama atenção, uma forma te chama atenção, um gráfico, né, de uma marca, de uma embalagem te chama atenção, e até algo que eles colocam na nossa cabeça, que são aqueles slogans. Que grudam, né? Que grudam. Tipo, bis. Quem pede um, pede bis. Ou lá da gôndola, dá um tchauzinho pra gente e fala, oi, aqui, Hellmann's, eu sou a verdadeira maionese, né? Ou Nescau, energia que dá gosto. Aí você já, acho que eu vou levar para o meu filho, porque além de ser gostoso, deve ter alguma propriedade aí que traz energia. Ou compre batom, seu filho merece batom. Então, as empresas, elas não perdem tempo. Se elas sabem que através daquilo, daquela imagem, daquela embalagem, elas podem atrair por segundos a sua atenção, que é o que ela tem ali quando você está passando na gôndola, elas trabalham isso da melhor forma. E eu aproveitei que a gente ia ter esse momento aqui, a gente ia passar algumas horas conversando. Até pensei em trazer uma coisa aqui para a gente comer, pedir algumas sobremesas. Vocês querem? Vocês topam? Claro que sim! Eu deixei aqui do lado. Nossa, só que e aí eu comprei em 2 lugares diferentes. Aí vocês vão ter que decidir assim, qual que vocês querem. Olha só, bem diferente, né? Então a gente tem aqui uma embalagem. Bem simples, né? Tá bonita, né? Tá agradável. E aqui? E aí aqui uma brincadeira, né, para falar sobre isso, que realmente se impacta, né? Parece um presente, né? Sim. Qual que você quer ler? Puxa, se eu falar, você pode escolher. Se eu soubesse o que tem dentro, eu até poderia, né? Fazer uma escolha. Mas se eu não sei, eu vou pela que parece um presente, né? Que parece um presente, tá muito linda. Então, assim, claramente, não tem como negar, né? Que passa uma mensagem, não tô nem falando, né? Da qualidade mesmo, né? Pode ser que tenha um produto muito bom ali. Aqui pode ser que tenha um produto nem tanto, mas uma passa cuidado, uma passa descaso, uma passa profissionalismo, outra já passa algo totalmente improvisado. Então, assim, vamos ser intencionais, né? Na nossa marca, na nossa embalagem, e não vamos perder a oportunidade de encantar. O que aconteceu aqui é que uma te encantou. A outra não te encantou. Nem né? tanto. Então, trabalhe, né? Trabalhe a sua marca. E aí, às vezes, a pessoa se sente perdida. Como que eu vou fazer isso, né? De onde eu vou partir? Sim. Como que eu começo a pensar, né, no desenvolvimento de uma marca? E aí, a pergunta que eu te faria é, você encontra em si ou... na sua família, na sua rede de conhecidos, alguém que tenha capacidade de te ajudar nisso? Não tem nenhum problema. Se você tem alguém com capacidade, que tenha... Pedir uma ajuda para alguém. Olha, eu estou tendo uma ideia assim, penso num nome assim, queria algo, dar uma referência, e você... começa a pensar na sua marca. E não terceirizar, né? Não é assim, eu vou fazer bolo, você faz uma marca para mim? Completamente, sim, né? Matura essa ideia, né? Vai montando. Poxa, aquela imagem, aquele símbolo, e vai montando, e aí passa já... Como que chama isso? Quando a gente fala para o artista fazer daquele jeito que a gente quer. Faz parte do construir de uma marca, fazer uma pesquisa da identidade da pessoa, onde ela quer chegar. Então, tem todo um processo de construção de marca que não é assim. Se você não encontra capacidade,
você vai contar com a ajuda de um profissional, pensando isso como um investimento. Assim como você compra uma batedeira, assim como você investe num forno, tantas coisas que você vai também precisar investir ao longo do caminho, você vai se planejar para investir na contratação de um profissional que faça isso para você adequadamente. Se você quer ter uma marca forte, desenvolver uma marca não é algo que faz rápido, não é algo que você terceiriza e daqui uma semana alguém vem e fala, aqui é a sua marca. Não, é algo que você participa o processo inteiro. Se você parte para o lado de fazer com algum conhecido ou se você parte para a questão de contratar alguém, você vai ter que fazer a sua lição de casa. Então, são alguns degraus que você sobe até você chegar lá onde você quer. Por exemplo, tudo começa com um nome. Quem dá o nome para os filhos são os pais, né? Esse processo de dar nome, né, é algo que você já pode ir fazendo. Já faz parte aqui do nosso mapa. Você já pode ir associando palavras que tenham a ver com o seu negócio, expressões, levantando qualidades do seu produto, diferenciais. Tudo isso vão ser pistas para o seu nome. Nesse momento, é só um momento de explosão de ideias. É um termo que a gente usa, né, no desenvolvimento de marca, que é o brainstorm, que é uma explosão de ideias livres. Então, começa listando 10. Depois, por exemplo, eu, quando fui dar nome para o meu filho, uma forma assim de ir eliminando, né, outros nomes é começar a ver os nomes próximos da geração ali próximo dele que tinham, né? Então, eu poderia dar o nome de Davi? Não, porque eu tenho um primo, né, dessa geração tão perto, já elimino, caso Davi fosse o nome que eu queria colocar. E aí, tenho até um período de gestação, que é o período longo. Sim, para pensar. Que aí eu vou pensando. Aí, de repente, acontece algo na gestação que vai cravar ali um nome. Em algum momento, né, vai vir esse nome. Então, com o tempo, sabe? Fazendo eliminações. Tem passos importantes também de você pesquisar nas redes sociais, nos órgãos de registro, se alguém, né, já usa um nome que você quer colocar. Em gastronomia, pensar num nome também é legal porque pode ser algo lúdico, não precisa ser algo muito sério, então você pode pensar no seu negócio e ter uma ideia original. Então, você passa por esse processo assim, de explodir ideias. E aí você vai anotando. Porque você não pode ir para lugar nenhum sem passar por essa parte. Sim. Vamos subir o degrau? Agora a gente vai começar a pensar na forma do nosso logotipo, né? Associar imagens a eles. O que tem a ver com o meu negócio, né? Então, da confeitaria, quais as características, né, de um logotipo para isso? Eu vou trabalhar com marmitas, eu vou trabalhar com produtos naturais que tenham a ver com uma dieta saudável. Quais elementos eu posso trazer para o meu logotipo? E aí eu até desafio vocês a deixar fluir o lado desenhista, o lado artista, que ainda não é o logo oficial. Não fiquem com medo. Ai, mas eu não desenho, vai ficar horrível. Todo mundo consegue pegar, né, um papel, um lápis e rascunhar alguma ideia. E aí você vai trabalhar a grafia, você vai pensar nas cores, né? Para pensar nas cores, o que eu quero transmitir através das cores? As cores falam demais. Quais as cores do meu segmento? E aí eu coloco essa linha no meio para dizer, então agora a gente vai para uma construção mais prática, que de fato você precisa de alguém que domine algum software, que domine, que tenha uma capacidade mais artística de fazer aquilo. E aí você subiu mais um degrau e chegou no lugar onde toda marca tem que estar. Porque personalidade de pessoas, né, indivíduos, a gente até entende que um seja extrovertido, outro é mais tímido, não gosta de aparecer, não gosta de falar. Outros são mais aparecidos. Outros são aparecidos por natureza. Mas no universo das marcas, aparecer é fundamental. Todo mundo tem que ser aparecido. Todo mundo tem que aparecer. Porque a gente só vende se a gente aparecer.
E onde eu posso aparecer? A pergunta de quem está começando, né? Primeira pessoa assim que a gente pensa em oferecer é a nossa família, são os nossos amigos, as pessoas no trabalho, os nossos vizinhos. Então, vamos começar aparecendo para essas pessoas. Nesse momento, é um bom momento de teste. Verdade. É um bom Uma momento degustação. que as pessoas vão ser sinceras, elas vão dar um feedback para a gente. São pessoas mais próximas, que têm mais liberdade. Então, você começa a aparecer para essas pessoas. Depois, a gente falou do caso da minha mãe, né? Que ela, como estratégia, foi atrás de uma venda direta. Foi atrás de uma avenida movimentada com muita circulação de pessoas. Esse ainda é o caminho, né? Ir atrás de um lugar com circulação de pessoas, um evento que acontece todos os anos na minha cidade, uma corrida. Em São Paulo, por exemplo, fecha a Avenida Paulista. Quantas pessoas você não vê lá, né? Nossa, com uma cesta, com alguma vários. coisa. Ainda é campo, né? Ir atrás dos clientes. E onde eles estão. Vocês falaram esses dias de uma avenida que o pessoal faz esporte, que fecha para ciclovia, e aí já começar a entender quem passa sempre ali. Qual é a característica daquele pessoal? Que esse pessoal que faz exercício precisaria consumir, né? Então, ver a oportunidade aí na rua, onde você mora, no bairro, venda direta. E também não descartar a possibilidade de um ponto fixo. Talvez seja o mais distante, pensar, né? Mas se você tem uma garagem, Sim, se você tem em casa um local, esse também é um lugar de você aparecer. Pega, adequa, né? Faz o que tem que ser feito e aparece nesse local nesse também. Nesse caso do ponto fixo, também é importante, se a pessoa já tem, o cuidado também com a parte visual do ponto. Sim, tornar aquele lugar uma interessante. Fachada, né, também. Porque às vezes a pessoa passa ali e não viu nada. Mas um dia que você coloca uma cor diferente, uma placa, alguma coisa, já vai começar a atrair a atenção das pessoas. E não temos como deixar de falar desse mundo que nós vivemos, que é um mundo digital. Onde eu posso aparecer? Qual o lugar? Qual é a avenida movimentada de hoje? É a internet. Todo mundo se tornou digital, todo mundo está no WhatsApp, todo mundo está nas redes sociais. Você quer vender para pessoas? Esteja lá. É nesse lugar que você também vai investir. Começar a estudar, a entender, a utilizar essas tecnologias, né? Começar a adequar o seu WhatsApp. Preciso fazer uma mensagem, deixar ela pronta. Preciso alterar a foto do meu perfil. Vou criar uma conta profissional. Vou produzir fotos melhores. Vou construir um cardápio. E aí eu vou pelo WhatsApp, eu consigo atingir muitas pessoas. Tem também as plataformas de delivery. Hoje também todo mundo mudou a forma de consumir comida. Mas falando de plataformas de delivery, aí o que eu sugeriria é entender as regras, entender as taxas, entender os prazos de pagamento, mas utilize sim, veja a forma, o que elas pedem. Provavelmente entra muito na questão de formalizar, né, Lê? Sim. Você tem mais experiência nas plataformas de delivery. Você já vai precisar ter um CNPJ. Exatamente. Você já vai ter que cumprir as diretrizes ali da plataforma. E as redes sociais, que além de vender pela internet, você ainda pode criar relacionamento com o seu cliente. Nisso de criar relacionamento, é legal ser útil também, né? Então, tem uma receita lá, ou uma parte da receita que você pode ensinar. Eu faço um bolo de chantilly com geleia de morango e eu poderia ensinar essa parte, a geleia de morango. Coloca para ensinar, coloca lá no Instagram, no YouTube, já é uma forma das pessoas te passarem para outra. Eu tenho uma amiga que gosta de geleia, já vou indicando. Legal, que ensinar é uma forma muito boa de conectar com pessoas. Sim. E aí a gente trouxe essa receita do brownie, né? A gente fez um estudo de caso. Sabe aqueles degraus que eu falei do desenvolvimento de marca? Para aplicar, eu até trouxe aqui uma marca que a gente desenvolveu, né? Para a marca do fogão. E aí eu dou um exemplo aqui de como isso foi feito na prática. Começamos lá pelo nome. Poderia ter ido para um lado mais de focar o produto do brownie. Passou pela cabeça alguns nomes relacionados. Brownie Mania, Brownie Lovers.
Aí, em algum momento, você tem que pensar qual é o seu posicionamento e onde você quer chegar. Será que eu só quero mesmo trabalhar com brownie? Para não limitar, né? Não o limitar. Que você faz. Eu quero que a minha produção seja mais expandida. Pode não ser no momento, né? Mais futuramente. Então, olha como foi importante lá no começo não limitar, né? Vamos para uma pegada assim um pouco mais de comida caseira. Tá, mas do fogão tá muito amplo ainda, né? Pode ser tanta coisa que sai de um fogão, né? Pode ser marmita, pode ser salgados, doces, salgados. Então, trazendo elementos aqui da confeitaria, a gente já deu pista, né? Do segmento, né? Então, a gente trouxe os utensílios da confeitaria para o logo. Pensamos nas cores, fizemos uma combinação de cores que não é muito usual para confeitaria, que também, às vezes, isso é uma estratégia, né? Então, a confeitaria, às vezes, você vê muito um creme, um rosa, um azul, tudo aquela cor mais neutra. E a gente foi para uma pegada de uma cor mais vibrante, do amarelo, uma cor mais forte, do azul marinho. Mas a gente chegou numa composição legal, criando como uma espécie de um selinho, colocando a descrição embaixo da marca do que faz, bolos, brownies e doçuras. E aí, a gente chegou numa composição de uma marca. Levou um tempo, mas no fim a pessoa ficou satisfeita. É isso. E aí começou a trabalhar a marca.